Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo a nossa pedra angular, o construtor, que é aquele que edifica aonde para que ninguém se glorie em suas obras. Aonde nós depositamos a confiança, porque em vão vigia o sentinela, se o Senhor não for o guarda, e ele é a nossa confiança, aquele que não tosqueneja, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, assim como também em vão constrói os construtores, se ele não for o alicerce seguro e aquele que constrói, da qual nós depositamos a confiança, onde os construtores que rejeitam e vê como pedra de esquina, a palavra diz: não ficará pedra sobre pedra. Lembrai-vos quando ali os discípulos que seriam feitos apóstolos, maravilhados com aquele templo, ali o templo de Salomão, ele disse: não ficará pedra sobre pedra, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabemos que a sua presença está nos verdadeiros adoradores. A tenda do encontro, da onde ele disse: desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, da qual ele não despreza um coração contrito e arrependido, e faz morada em nós, e a ele seja toda honra e toda glória. Mas aqueles que o rejeitam, a palavra diz que não ficará pedra sobre pedra, porque seria sinal de salvação para muitos, assim de contradição para outros. A multidão incrédula acaba trazendo ira sobre as suas moleiras, da qual a palavra diz que a sabedoria dos homens é loucura para ele, porque o entendimento é desviar do mal. Quando não se desvia com o entendimento de próprios olhos, ele o apanha em suas próprias atitudes, que recaem sobre as suas moleiras. E assim ele está a proceder em mais um dia sobre todo o mundo, purificando o templo, derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, aqueles que fazem mensagens da cruz em vão, ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta, cerimoniais exteriores de purificação por elementos. Nada disso se tornou antiquado. A palavra diz que Deus tolerou essa falta de ignorância até que se chegasse o tempo aonde Jesus se cumpriu tudo, aonde ali, quando pregado, todo ser que respira tem a ciência do bem e mal, do bem e do mal, e como ele disse, é como um de nós, são como deuses, da qual cabe alcançar o único elo da perfeição que nos torna filhos por adoção, e uma vez nova criatura através do nascimento da água, que é a palavra que é viva e eficaz, transformada no vinho novo, vinho definitivo, do qual faz a expiação para os pecados e a culpa. Nova criatura e persevera acatando as advertências do Espírito, onde estão com as obras de justiça, através daquele que é único justo, e segundo a fé nele, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aonde amotinam em vão aqueles que procedem segundo meramente humanos, e por isso vem a ira do Cordeiro, e não ficará pedra sobre pedra, da qual só restou ali para aquele monte das Arábias o muro das lamentações, aonde a palavra diz: e se não há quem pregue, o Senhor lhe disse: até mesmo dessas pedras suscitarei filhos de Abraão, filhos na fé por adoção em Cristo Jesus, porque através da fé são os filhos que seguem segundo os patriarcas, que creram, e lhe foi imputado como justiça. E ele não se importa de ser o seu marido espiritual, e o chamam de Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, da qual somente aqueles que pela fé no autor e consumador que são descendentes segundo o povo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Semelhança segundo a de Isaque
e Jacó, aquele que passou para o suplantador, que passou para Israel, o príncipe de Deus, aquele que tudo opera e executa, do qual nós sabemos que o príncipe foi ungido no Monte das Arábias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Sim, o próprio Deus o batizou através do batismo de fogo, aquele que bebeu do cálice, aquele que dizia que ninguém poderia beber antes dele, porque ele é a primícia de toda a criação e ressurreição. Para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. E ele disse: aquele que vier após mim, que negar a si mesmo, carregar a sua cruz, também pode beber do cálice. E bem-aventurado aqueles que fazem a comida e a bebida do Pai, que é a sede e fome de justiça, assim como ele fez. Nós somos aqueles que fazemos a vontade do Filho, do qual ele disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim perseveramos em mais um dia, porque ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos capacita, é aquele que nos fortalece a perseverar nas mesmas obras, da qual ele disse: sejais meus imitadores, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai nas obras de justiça, porque ele disse a todo aquele, ele disse a Tomé: Tomé, porque me viste, tocaste, crestes, de agora em diante bem-aventurado aqueles que não viram e creem. As mesmas obras farão, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Aquele que quando passou pela morte e cruz, esteve morto e vive e reina, disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro Consolador, do qual recebemos através do batismo de fogo, da qual, assim como ele disse, anseio muito passar por um batismo, assim nós somos aqueles que pedimos todo dia que venha o fogo consumidor que se dissipa toda treva, a unção que despedaça todo jugo, que ele continue aplanando os caminhos, purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que se opõe dentro dos governantes, aqueles que são a cabeça, ele os capacita, mas aqueles que são a cauda, que o rejeitam e seguem as suas inverdades, e que ainda que institui leis que infligem aquilo que ele, a sua sã teologia de Cristo está acima de todos, ele se opõe e tem uma espada e corta toda a cauda. Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, e ele se opõe sobre todo o mundo. Ele está mudando os tempos e as estações, rebaixando a um e promovendo a outros, porque agindo ele não há quem possa impedir. E assim contemplai quão grande o seu agir. Ele frustra a intenção dos astutos, do perverso, aqueles que perseveram segundo as suas maledicências. Ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Ele é aquele que exalta aqueles que se humilham a si mesmo, e os exaltados grandemente são humilhados. E assim ele está a operar, porque ele é aquele que, agindo ele, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa impedir e dizer por que faz assim. Por acaso o barro pode instruir o oleiro? O oleiro, através dele, tudo se formou, até mesmo o próprio vaso, da qual ele quebra em milhares de cacos aqueles arrogantes que se opõem à sua verdade. Ele pega a sabedoria, ele desvanece a sabedoria dos poderosos desta era perversa, assim como a inteligência dos pensadores, porque a sua sabedoria é pura, refinada, 7 vezes no fogo, muito mais valioso do que as finas joias, do que os rubis, da qual nós buscamos todos os dias. A palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já nós
em relação a Ele. Todo dia aprendemos um pouquinho quando declaramos que sabemos muito pouco, mas Ele nos revela dia após dia, do qual essa sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e para que anuncie o arrependimento para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, e assim também para destruir toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem, que são como nuvens sem água, da qual desencaminha o povo de Deus. E o Senhor é aquele que dele é a ira e a vingança, e assim Ele está a operar em mais um dia. Nós todos os dias perdoamos os nossos inimigos, assim como Ele perdoa as nossas dívidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.